Essa aqui é uma outra projeção do hipotálamo. Então aqui você está vendo uma vista medial, um corte sagital. Aqui eu fiz um outro corte, eu fiz uma secção frontal e você está vendo de frente, uma vista anterior. Desse ponto de vista, nós podemos dividir o hipotálamo em 3 regiões. Região periventricular, medial e lateral. Professor, da onde vem esse periventricular? Lembra que eu falei para vocês das células ependimárias? As células que filtram, entre aspas, o sangue para produzir o líquido cefalorraquidiano. Essas células estão nos chamados ventrículos, aberturas no sistema nervoso central. Então a gente tem 2 ventrículos laterais, aqui você só está vendo um, porque só está vendo de um lado, então 2 ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Nota que o hipotálamo e também o mesencéfalo tem uma associação aí com o terceiro ventrículo. Então quando a gente faz um corte nesse sentido e você está vendo de frente, vai ter alguns núcleos que estão em volta desse terceiro ventrículo. Aqui é o terceiro ventrículo, está tendo uma visão anterior. Aqui você está tendo uma visão medial do terceiro ventrículo. Então por isso que tem núcleos periventriculares, núcleos mediais e núcleos laterais, mais afastados lateralmente. Por exemplo, quando eu estimulo a região lateral do hipotálamo, o que acontece é que o animal, e nós somos animais, nós não somos vegetais, tem um aumento da atividade e aumenta também o que nós conhecemos como comportamento de raiva, de luta. Então a região anterior estimulada, raiva e luta. E aqui não posso deixar de imaginar uma coisa interessante. Região lateral, raiva e luta. Região lateral, área hipotalâmica lateral. Fome e sede. Muitas pessoas, quando ficam com fome e com sede, também ficam com raiva, com mau humor. Será que tem uma associação? Eu imagino que sim. Estimular o núcleo ventromedial e áreas próximas. Então, núcleo ventromedial, tranquilidade. E o núcleo ventromedial tem uma relação com saciedade. Depois que come, a gente fica tranquilinho, né? Estimular núcleos periventriculares, esses núcleos que estão em volta do terceiro ventrículo, e áreas mesencefálicas próximas. Olha o mesencéfalo aqui. Então, áreas que estão próximas também do terceiro ventrículo, próxima a esses núcleos hipotalâmicos, a pessoa passa a apresentar um comportamento de medo e punição. E diversas áreas, especialmente áreas anteriores e posteriores do hipotálamo, áreas posteriores e anteriores do hipotálamo, relacionado a desejo sexual, diversas áreas hipotalâmicas controlando desejo sexual. E se a gente sabe o estímulo, na verdade a lesão é o contrário. Por exemplo, o estímulo da região lateral leva ao aumento da atividade de raiva ou fuga. Se tiver uma lesão na região lateral hipotalâmica, leva a uma extrema passividade. Extrema passividade no sentido da pessoa perder a motivação. Com um estímulo ruim, a pessoa vai ficar passiva diante desse estímulo. E além disso, nós sabemos que essa região lateral, ela é responsável pela fome. Então, quando a pessoa tem essa região lateral destruída, ela é levada a uma inanição, e muitas vezes uma inanição fatal. E o contrário, o estímulo do núcleo ventromedial causa tranquilidade. Portanto, a lesão certinha vermelha vai levar ao vermelhinho, hiperatividade e agressividade. E além disso, nós sabemos que o núcleo ventromedial é relacionado com saciedade. A destruição desse núcleo, a pessoa passa também a comer muito. E não só comer muito, também a beber de forma compulsiva. Beber água mesmo, tá? Beber líquidos. Olha como é que o hipotálamo não controla só funções vegetativas e endócrinas, mas também controla comportamentos. Um aspecto aqui importante para a gente levantar é o aspecto recompensa versus punição. Recompensa é aquilo que traz satisfação para o animal. Animal, nós também. Punição são sensações ruins, sensações como medo, sensações que provocam raiva, sensações desagradáveis. Então, recompensa, sensações agradáveis, punição, sensações desagradáveis. Como que isso é estudado? O macaquinho aqui, ele tem eletrodos ligados a certas regiões do encéfalo.
e aqui está uma alavanca. Se ele acionar essa alavanca, vai ativar esses eletrodos. Se ativar esses eletrodos, a gente sabe o que é aquela região. Como que a gente sabe? Se ele começar a acionar a alavanca, significa que aquela região que o eletrodo está estimulando é uma área de recompensa. E aí o animalzinho passa a acionar a alavanca, às vezes milhares de vezes, e até prefere acionar a alavanca do que comer uma comida que ele gosta muito. Então a gente sabe que aquelas áreas são áreas de recompensa. As principais áreas de recompensa aí mapeada é o fascículo prosencefálico medial, uma área que vai comunicar o sistema límbico com o tronco encefálico. Olha lá de novo, comunicação do sistema límbico com o tronco encefálico. Núcleo lateral e ventromedial do hipotálamo são áreas de recompensas. Opa, espera aí, professor. Núcleo ventromedial vai lá, quando estimulado, tranquilidade. Mas os núcleos laterais causam raiva, luta. Olha como é que é complexo. Pois é, você está certo, você não está errado. Mas o núcleo lateral, quando ele recebe um estímulo potente, ele causa punição, sensações de punição, raiva, medo. Porém, quando ele recebe um estímulo mais fraquinho, ele é uma área de recompensa bem mapeada. Olha como é que é complexo o negócio, não basta apenas ser redes. Agora nós colocamos na equação também, é muito estimulado ou é pouco estimulado? E o núcleo lateral entra perfeitamente nisso. Se fortemente estimulado, aumento da atividade, agressividade, raiva e luta. Se é levemente estimulado, é uma importante região de recompensa. E outras áreas também, a área septal, a amígdala, gânglios da base e tálamo também são áreas de recompensa mapeadas. E as áreas de punição? É o mesencéfalo ao redor do aqueduto de Sylvius. Aqueduto de Sylvius é esse canalículo aqui que une o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Aqueduto cerebral ou aqueduto do mesencéfalo. Então, regiões do mesencéfalo que estão próximas ao aqueduto de Sylvius são regiões importantes na punição. Como é que detecta essas regiões da punição? É o mesmo mecanismo, só que ao contrário. Coloca eletrodos em determinadas regiões no macaquinho e esses eletrodos ficam sempre estimulando. E a alavanca agora vai parar essa estimulação. Se o macaquinho acionar a alavanca para parar a estimulação, significa que ali é um centro de punição. Então é o mesmo raciocínio do centro de recompensa, só que ao contrário. Zonas periventriculares do hipotálamo e do tálamo, relacionadas aí, terceiro ventrículo, amígdala e hipocampo. Ó, amígdala aqui e aqui. A amígdala tanto pode ser uma região relacionada à recompensa quanto punição, dependendo do estímulo. E um aspecto aqui, uma observação importante, hábito versus reforço. Olha como é que isso é interessante. Todo estímulo, quando você dá um primeiro estímulo, aciona várias regiões do seu encéfalo. Se aquelas regiões acionadas forem suficientes para gerar uma sensação de recompensa ou punição, você tem uma tendência a guardar isso de forma permanente na memória. Isso é chamado de reforço. Porém, se aqueles estímulos não causarem acionamento de áreas de recompensa ou punição e você continuar com esses estímulos, a tendência é você dar cada vez menos importância para esses estímulos. Ou seja, você entra num hábito. Então, o hábito, mesmo com a sequência dos estímulos, você passa a ignorar. Reforço, com a sequência dos estímulos, ativa áreas de recompensa ou punição e aí você passa a guardar. O que significa isso? Significa que você aprende melhor quando você tem punição ou recompensa. Quando você tem punição ou recompensa envolvida, você tem uma tendência a guardar melhor essas informações. É claro que a gente tem isso aqui muito mais apurado para sistemas de sobrevivência. Eu tive um acidente em Maragogi com um animalzinho chamado caravela. Eu fiz um vídeo, meu braço estava, não sei se dá para ver, ainda ficaram aí algumas marcas. Estava nadando e
esse animalzinho grudou no meu braço, estava num lugar muito fundo, então eu tive que vir nadando com ele grudado, e ele colocou muita toxina. Pode ter certeza, isso ficou gravado na minha memória, eu nunca vou esquecer a dor. Para sempre eu vou ter uma lembrança de Maragogi relacionada aí com punição. Olha como é que essas informações relacionadas à sobrevivência marcam a vida da gente. Mas é possível a gente fazer isso para coisas mais corriqueiras que a gente queira aprender ou deixar de aprender? É possível. É possível você colocar sistemas de recompensa e punição para o que você queira aprender. Por isso, quando você atingiu aquele determinado platô, aquele determinado momento num projeto seu, vai comemorar. Isso é importante, é uma recompensa. Isso vai fazer com que você atinja novas etapas desse seu projeto muito mais facilmente. Você se sentiu recompensado. Sabe aquela aula chata daquele professor que apaga todas as luzes e fica lendo slide? É dificílimo aprender. Agora, sabe aquele professor que fala besteira toda hora? Geralmente traz cheio de segundas intenções, segundas, terceiras e quartas intenções, assuntos relacionados a sexo. Isso gruda na nossa memória. Punição ou recompensa leva o aspecto emotivo para o aprendizado. Pode ter certeza que a pessoa vai aprender muito mais fácil. E um detalhe interessante, dá uma olhadinha nisso. O centro de punição tem uma tendência a inibir o centro de recompensa. O que quer dizer isso? Que a punição é maior do que a recompensa. Nós temos uma tendência ao reforço, a armazenar muito mais quando nós somos punidos do que quando somos recompensados. Por isso que às vezes, para a gente sair do lugar, é preciso quebrar a famosa quebrar a ponte, colocar o cachorro correndo atrás. Quando você coloca um cachorro correndo atrás, quando você quebra uma ponte, você tem que agir. E quando você tem que agir, aí sim, está relacionado a uma punição, a tendência é que você faça. É um forte reforço à punição. Tem inclusive gente que coloca um elástico no braço toda vez que ela toma alguma atitude, sem ver. Normalmente é sem ver, ou seja, um hábito, que ela faz um hábito ruim e ela nota, ela pega o elástico, estica e deixa o elástico bater. Isso causa punição, causa dor. Então o hábito passa a ser entendido, passa a ser compreendido como algo que não deve ser feito. Então tá usando aí o reforço. Legal demais você ter chegado até aqui, mas não fica com dúvida. Coloca aí embaixo que já respondemos. E aqui é o ponto onde temos um pequeno passo para um estudante de fisiologia e um grande passo para o professor que vos fala. Ajuda aí, se inscreva no canal e senta o dedo no joinha. É de graça para você e valioso para mim. Compartilhe este conteúdo com alguém que possa se beneficiar dele. Bora para a próxima aula.